Boa tarde, queridos, como vocês estão? Então vamos começar mais uma aula. Isso aqui é referente à nossa última aula. O que a gente viu na última aula? Na última aula nós começamos a ver matéria nova. E qual foi a matéria? Nós começamos a ver o que a gente chama de área rachurada. Então imagine o seguinte, eu tenho um triângulo e eu tenho outro triângulo. Se eu somo essas duas figuras, eu vou ter um retângulo. E aí eu consigo calcular a área desse retângulo. A mesma coisa vai acontecer se eu subtrair. Então, como que eu vou calcular a área em azul? Né? Então, a área em azul ela vai ser exatamente a área desse retângulo inteiro, menos o pedaço que eu tirei dela. Então, com o exemplo, a gente tem ali 8 e 8, 4 e 4. Então, se eu calcular a área em azul total aqui, eu vou ter 8 vezes 8, 64, e tirando esse pedaço, 16. Então, a área que está em azul, 64 menos 16, 48. Tudo bem? Então, até então, a gente fez ali alguns deveres. Ficou este dever para casa. Então, vamos lá, vamos resolver ele. Então, eu quero calcular essa área rachurada, essa área pintada. Então eu posso imaginar da seguinte forma. A área rachurada ela é igual à área do retângulo. Todo mundo consegue ver a área desse retângulo? Né? Ou seja, então eu posso dizer que a área rachurada, ou seja, a área pintada, ela é igual à área do retângulo menos a área do triângulo. No caso, né, a parte branca. Todo mundo consegue ver que aqui tem um triângulo branco? Então, como que eu vou calcular esse cara? A área do retângulo ela é fácil, né? Base vezes altura. Ela vai ser base vezes altura. Ou seja, minha base é 8, minha altura é 5. Então, isso aqui vai me dar 40. E a área do triângulo? A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Né? Minha base é 8, a altura é 5, dividido por 2, 40 dividido por 2, 20. Então, minha área rachurada é igual a 40 menos 20, 20. Ou seja, eu tenho ali como resposta 20 centímetros quadrados. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos dar seguimento e a gente vai calcular um novo tipo de área que a gente chama de área de um círculo. Ou seja, o que é a área do círculo? A área do círculo, ela nada mais é do que a área de uma esfera. Né? Então, qualquer círculo que a gente for analisar, deixa eu ver se tem aqui alguma imagem boa. E vou lá, no efeito da edição, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que a área do círculo, ele vai ser o quê? Todo círculo ele vai ter um cara chamado raio, que é esse R. Então, vou até escrever aqui. A raio. O que é o raio? É a distância do ponto central à extremidade. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o centro do círculo e ir até uma extremidade, ou seja, qualquer extremidade, você vai ter um raio. E aí, nós obtemos que a área desse cara é π vezes r ao quadrado. Quem é π? Π é uma constante, ou seja, ele sempre vai valer o mesmo valor. Deixa eu ver se a gente acha ele aqui.
Aqui, ó. Então, π é igual a 3,14. Ele sempre vai valer esse valor, 3,14. Ué? Não foi o símbolo? Então, o π sempre vai valer 3,14. Sempre vale esse valor. E aí, o que acontece? A gente consegue encontrar a área desse círculo através dessa relação. O π a gente pode deixar quieto, tudo bem? A gente não precisa substituir, pode deixar quieto, né? Isso aqui a gente chama de π. É 3,14 alguma coisa. Geralmente a gente deixa só em 3,14. Então, vamos a alguns exemplos simples. Então, suponha que um círculo ele tenha um raio de 5 centímetros. Qual vai ser a sua área? Então, a área ele é igual a π vezes o raio ao quadrado. Certo? E aí, quem vai ser o nosso raio? 5. Então, no lugar do R, eu boto 5. Quando que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25, né? Então, posso dizer que esse cara é 25 π centímetros ao quadrado. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Então, quando a gente relaciona um círculo, a gente tem o diâmetro dele. Então, basicamente vai ser isso aqui, ó. Quando a gente relaciona um círculo, a gente tem que o diâmetro é a extremidade de um ponto ao outro é a distância entre uma extremidade do círculo ao outro lado, passando pelo centro. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto daqui até aqui e passar ele por centro, né, significa que eu estou andando um raio, eu estou andando um raio. Então, o diâmetro ele é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer da seguinte forma. Imagina o mesmo exemplo, só que agora eu digo que tem um diâmetro de 12 centímetros quadrados. Como que eu vou resolver esse cara? Eu sei que o raio ele é metade do diâmetro, né? Diâmetro é 2 vezes o raio. Então eu vou ter o seguinte: meu diâmetro, ele é 2 vezes o raio, logo 12 é igual a 2 vezes o raio é igual a 12 dividido por 2, 6. Então, nesse conceito rapidinho, o que a gente descobriu? Descobrimos que o raio vale 6. Então, na hora de resolver aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar 6. E aí eu vou ter 6 ao quadrado, 36. Pronto, achei a minha resposta. E aí, como que isso pode entrar em uma área rachurada? Da mesma forma que a gente tinha o nosso triângulo e a gente tinha
o nosso círculo, né, o retângulo, a gente vai ter o círculo, mesmo processo. Então, vamos imaginar o seguinte, imagina que eu tenho essa figura aqui, ó. Dá para ver pela figura que eu tenho o seguinte, eu tenho triângulo e eu tenho um semicírculo aqui, ó, né, metade de um círculo. Então, a área rachurada, ela vai ser o que? Ela vai ser a área do semicírculo menos a área do triângulo. Todo mundo concorda comigo? E aí, vou botar aqui. Como que eu calculo, por exemplo, a área desse semicírculo? A área do círculo a gente sabe calcular. Ó. Se ele fala que de C até A é 12 centímetros, repara que está passando pelo centro ó, do círculo. Então, a gente vai ter que diâmetro é 2 vezes o raio, então 12 é igual a 2 vezes o raio. Então, o raio é igual a 12 dividido por 2, 6. Beleza, então eu já sei que o raio vale 6. Então, vamos calcular o círculo. Deixa eu pegar aqui a fórmula, né? A gente já usou ela. Então, se o raio é 6, esse cara é 6. Então, isso aqui vai dar 36. Só que ele é meio círculo, certo? Meio círculo é metade desse cara. Concorda comigo? Então, esse cara vai ser 18π. Certo? Então, eu já sei que a área do meio círculo vai ser 18π. Falta calcular quem? A área do triângulo, né? Vamos ver se a gente consegue calcular a área do triângulo. Triângulo, a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. Opa. Então, vamos pensar comigo. Minha base é o quanto tem aqui o triângulo. Ó. Se ele vai de C até A, ele vale 12. Certo? Quanto que vale minha altura? Pensa, isso aqui é um semicírculo. Se isso aqui é um círculo, ó, de O até C é o raio, de O até B é o raio, de O até A também é o raio. Então, se daqui até aqui a gente descobriu que vale 6, daqui até aqui também vale 6. Então, dividido por 2. Então, vamos lá. 12 vezes 6 vai dar 72? É isso mesmo? 12 vezes 6, 72. Dividido por 2, 36. Beleza. Então, minha área rachurada, ela vale quanto? 18π. Posso substituir o símbolo de π para poder saber quanto que vai ser? Pode. Mas geralmente a gente deixa quietinho assim. Menos 36. Esse é o valor da minha resposta. Tudo bem, gente? Então, para casa, a gente vai ter uns exercícios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, para casa, a gente tem esse exemplo. Calcule a área rachurada. Pode parecer difícil essa questão? Pode, mas não é. Olha aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem identificar. De A até C, eu tenho um círculo. Tá vendo que tem um círculo grande? 6 mais 4, 10. Então, significa que o raio vale 5. Repara que de A até B tem o outro círculo. E de B até C tem o outro círculo. Então, na verdade, eu vou fazer 3 círculos, né? E aí eu vou fazer o maior subtraído dos menores. Só isso. Tudo bem? Então, terminamos por aqui e continuamos na próxima aula. Tudo bem, gente? Então, bom final de semana para vocês.